Oi pessoal, eu sou Beto Santa Cruz, esse aqui é o meu canal do YouTube. É impressionante como a vida da gente mudou em 50 dias, ninguém imaginava que uma coisa dessas ia acontecer. Então, diante de uma mudança brusca como essa, é natural que a gente negue a realidade, é instintivo. Agora some isso a um problema estrutural e muito complicado. O irracionalismo e o anticientificismo, que é tão forte no nosso país. Então, um grande público começa a criar soluções mágicas, a negar a realidade, a buscar fontes alternativas de conhecimento que corroborem com seus desejos, com seus anseios, com seus instintos. E busca na internet a opinião de pessoas que os confortem, que os façam acreditar, que os tornam especiais, dotados de algum conhecimento que ninguém sabe, só essa pessoa. É necessário que vocês entendam que opinião não é argumento, mesmo que esta opinião venha de um especialista. Primeiro, apesar de Beto ser médico, isso não dá nenhuma credibilidade ao vídeo. Por quê? A única coisa que eu vou usar, que é minha, que é de Beto, é a didática, o jeito que eu vou tentar passar para vocês informações que já existem na ciência. Que ciência é essa? Epidemiologia, a epidemiologia dos contágios. Isso, minha gente, já está bem estabelecido, provado e sedimentado há mais de 100 anos. Como a gente combate uma epidemia? Para combater uma epidemia, a gente tem 4 fases, 4 etapas. Quais são essas? A contenção, a mitigação, a supressão e a recuperação. Primeira etapa de combate à pandemia é a contenção. O que é contenção? Contenção é o que a China deveria ter feito para manter o vírus preso naquele país e o que os outros países, nós, deveríamos ter feito para impedir a entrada desse vírus aqui dentro. E o que é isso? Fechamento de fronteiras, cancelamento de voo internacional. Então, quando a contenção não foi suficiente e passa a haver transmissão comunitária do vírus, ou seja, a gente não sabe mais a origem dos contágios e os doentes passam a surgir de dentro do país e não de fora, a contenção perde o seu sentido. E aí, a gente entra na segunda fase, que é a mitigação. A mitigação consiste em cancelamento de eventos, fechamento de escolas e universidades e a diminuição da circulação das pessoas. Então, é melhor eu explicar outra coisa antes, que eu tenho certeza que todo mundo confunde aqui, que são 3 conceitos, que é a quarentena, o isolamento e o distanciamento social. Veja só, muita gente fala assim, eu tô em quarentena. Não, você não tá em quarentena. Quarentena, minha gente, a gente usa só nos casos suspeitos. Se alguém vem da China para o Brasil, por exemplo, ou alguém entra em contato com o doente comprovadamente infectado pelo Covid-19, essa pessoa tem que ficar em casa em observação por 14 dias. Por que 14 dias? Porque é o tempo de incubação da doença. O que é tempo de incubação? Significa que se alguém com Covid-19 espirrar na minha cara, eu vou demorar entre 5 e 14 dias para esses sintomas se manifestar em mim e eu começar a ficar mole, arriado, com tosse e febre. Agora, já o isolamento não. O isolamento, ele é feito para aquelas pessoas que foram positivadas, que o teste para Covid-19 deu positivo. E distanciamento social é o que você está fazendo aí. Você não é suspeito, não está positivo para a doença, mas está em distanciamento social para poder combater a disseminação do vírus. Bem, quando a mitigação se torna insuficiente e você vê o número de vírus crescendo num país, a gente parte para a terceira etapa do combate a uma epidemia, que é a supressão. A supressão é a forma mais radical de combate a uma pandemia, que consiste em distanciamento social de toda a população, além de quarentena obrigatória para os suspeitos e isolamento para os casos confirmados. E deixar bem claro que é essencial nessa fase a testagem em massa da população. O correto seria, nessa fase de supressão, a gente procurar com a lanterna as pessoas infectadas e testar essas pessoas. Caso positivo, colocar essas pessoas em isolamento, procurar os seus contactantes e colocá-los em quarentena obrigatória. Então esse é o jeito mais efetivo de se combater a pandemia, com teste. E a gente não tem isso, infelizmente. O que acontece aqui é que a gente não tem lanterna, a gente tem velas.
a gente está numa completa escuridão em que essas velas são os hospitais. Os doentes vão para a luz, o doente vai em direção à vela e lá ele é testado. Bem, a recuperação é a quarta etapa de combate a uma pandemia, que é quando a pandemia dá sinais consistentes de que está morrendo. Ou seja, quando o R0 é menor que 1. Calma. Agora a gente vai entrar na parte mais importante, no cerne desse vídeo, que é falar sobre o número de reprodução básica e como as epidemias morrem. Eu não sei se vocês sabiam, pessoal, mas todas as pandemias morrem. Independente do que você faça, ela jamais vai dizimar toda a população do globo. Por quê? Porque em algum momento o número básico de reprodução se tornará menor que 1. E o que é isso, número básico de reprodução? A gente chama ele de R0. Esse número, ele indica quantas pessoas um doente consegue infectar. No caso do Covid-19, esse número é 2,5. As gripes comuns, geralmente esse número fica em torno de 2. O SARS-CoV-1, que é a SARS, com 3. O Ebola também com 3. HIV com 4. A rubéola com 6. Catapora com 15. Sarampo com 18. E a cachumba com 8. E esse número pode variar, Beto? Pode. Eu vou mostrar aqui até a fórmula para vocês. Tem várias variáveis. O R0 ele depende da densidade, ou seja, quanto mais próximo as pessoas estiverem, maior será o R0. Ele também depende da frequência dos contatos, ou seja, quanto maior a frequência, maior o R0. Além disso, ele também depende do tempo entre contato. Quanto mais demorado esse contato, maior será também o R0. E ele também depende do ambiente, isso é muito importante. O uso de máscaras, por exemplo, diminui o R0. A lavagem de mãos diminui o R0. A umidade do ar, provavelmente para o Covid-19, diminui o R0. Porque as microgotículas, quando são expelidas no ar e esse ar está úmido, a chance delas condensarem e sedimentarem é maior. Então, num ambiente úmido, os aerossóis pairam no ar por menos tempo. Teoricamente, o clima e a geografia também interferem no R0, mas a gente não tem evidências suficientes ainda para o Covid-19. Inclusive, a gente não sabe ainda sobre a sua sazonalidade. O que é isso? Alguns vírus só acometem a população e seu R0 se torna maior que 1 no inverno, por exemplo, que é o caso da influenza na Europa. As doenças com R0 muito alto, elas têm vacina, exceto a AIDS, mas a AIDS não é tão grande assim o R0. Então aproveitem para pensar como seria o mundo sem vacinas. O mundo que a gente está vendo hoje é um mundo sem uma vacina. Então imagina sem todas essas vacinas. Aí você me pergunta, Beto, como é que a gente diminui esse R0 para um valor menor que 1? Eu digo, existem três maneiras da gente fazer uma pandemia morrer. Presta atenção que eu vou explicar cada uma delas agora. Primeira forma, imunidade de rebanho. O que é isso? Imagine um país hipotético em que todas as pessoas são suscetíveis a essa infecção. Aqui no Brasil, ninguém está imunizado contra esse vírus. Pensem, ele estava dentro de um morcego lá na China, quietinho no canto dele. Quando esse vírus chega aqui, essas pessoas suscetíveis vão começar a ser infectadas. Então a gente tem um grupo de pessoas suscetíveis, o grupo de pessoas infectadas ou doentes. Depois as pessoas vão se recuperando e a gente tem um grupo de pessoas recuperadas ou imunizadas. E algumas vão morrer, o grupo de pessoas que morrerão. Então, à medida que a pandemia se alastra e as pessoas vão ficando doentes, a quantidade de recuperados também vai aumentando, porque a gente sabe que a letalidade dessa doença é algo em torno de 2%. Então, quanto mais pessoas imunizadas eu tenho, mais elas vão proteger os outros suscetíveis da própria infecção. Ou seja, quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor será o R0 pela dificuldade do contágio, já que agora o número de pessoas suscetíveis está cada vez mais baixo. Então imagine, tem uma pessoa aqui que vai passar para 2 pessoas aqui, que vai passar para 4 pessoas aqui em cima. Então, se essas 2 pessoas aqui estão imunizadas, a doença não consegue progredir. Então, elas protegem. O rebanho de imunizados vai proteger o restante da população suscetível a contrair a doença, entenderam? E quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor será o R0. Coronavirus!
O segundo jeito de matar uma pandemia é uma maneira de imunização artificial, que é a vacinação. Qual é o problema disso? Sendo bem otimista, o tempo para a gente produzir uma nova vacina, em tempo recorde inclusive, seria mais ou menos 18 meses. Só para lembrar vocês, o nosso recorde do mundo hoje é a vacina contra a cachumba, que demorou 4 anos para ser produzida. Porque para encurtar esse tempo, a gente precisaria infectar as pessoas, as cobaias, com a doença de verdade. E se fosse, sei lá, para febre tifoide, por exemplo, a gente teria cura, então daria para infectar e, caso a vacina não funcionasse, a gente tratava esses doentes. Mas é um dilema ético fazer isso com pessoas saudáveis para uma doença que não tem cura, como o Covid-19. Além disso, a gente não consegue apressar a produção de anticorpos no ser humano. Então é um trabalho lento. Mas alguns especialistas defendem que em situações extremas como essa, colocar alguns jovens em risco para obter um resultado mais rápido pode ser mais ético do que deixar milhões de pessoas em risco por vários anos. Então, como as epidemias morrem, pessoal, um jeito natural, que é a imunidade de rebanho, um jeito artificial, que é a vacinação, e o terceiro jeito, que é o distanciamento social. Presta atenção agora. Eu vou colocar até o óculos porque essa é a parte mais importante do vídeo. Vamos lá. O distanciamento social, pessoal, ele tem como objetivo principal e com eficácia comprovada e demonstrada pela história da epidemiologia há mais de 100 anos, a redução do número de doentes e, consequentemente, do número de mortos pela doença. Aí você pergunta, e o achatamento da curva, Beto, é consequência? Se a gente não conseguir diminuir o R0 a ponto de matar a pandemia, a gente pelo menos coloca num número baixinho, que vai fazer com que esses contágios cresçam lentamente e achatem a curva, sem criar aquele pico que vai colapsar o nosso sistema de saúde, entenderam? Então, é um objetivo secundário achatar a curva. O primário é o quê? É destruir, é fazer a pandemia morrer sem a necessidade da imunidade de rebanho ou vacinação. Eu vou repetir isso aqui porque é a parte mais importante do vídeo. O objetivo principal do distanciamento social é fazer a epidemia morrer, colocando o R0 num valor menor que 1, antes das pessoas se tornarem imunes. Então, pense no R0 como um ponteiro, em que aqui é o número 1, certo? E aqui é o 2,5 e aqui é o 0. Então a gente parte 2,5. Quanto mais intenso for o distanciamento social, mais o R0 vai ficar próximo de 0 e a velocidade de declínio dos números novos de casos por dia vai diminuindo até a pandemia sumir. Quando a gente afrouxa o distanciamento social, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir matar a epidemia, mas vai fazer com que ela cresça lentamente. Então a pergunta que eu faço a vocês é: o que estamos querendo com o distanciamento social? Opção A, a gente quer destruir e acabar com a pandemia. Opção B, a gente quer ganhar tempo, não colapsar o sistema de saúde até que a vacina chegue. Opção C, esperar a imunidade de rebanho resolver. Vocês respondem. Aí você pergunta, ô Beto, tem algum jeito da gente saber que o R0 está menor que 1? Tem. É o seguinte, é muito simples. Você vai olhar o gráfico de novos casos de Covid-19 por dia na sua cidade e no seu país. Então, quando essa barrinha começar a ficar menor em relação ao dia anterior, significa que o R0 está menor que 1. E essa taxa de queda é tanto maior quanto mais próximo de 0 for o valor do R0. Entenderam? Bem, agora que vocês estão craques em epidemiologia dos contágios, eu vou colocar aqui o vídeo da CNN Brasil com Caio Coppola comentando coisas que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Então preste atenção. Quem começa hoje então é você, Caio Coppola. Pois é, né? Vamos falar então de isolamento social. Bom, naturalmente esse é um assunto muito sério, mas eu queria pedir licença ao espectador, ao meu debatedor, para usar um pouquinho de ironia nessa minha argumentação inicial. Quem acompanha a grande imprensa, né, e o seu elenco muito bem selecionado de especialistas só pode chegar a uma conclusão. O Brasil é presidido por um irresponsável que nega a ciência. Afinal, onde já se viu querer retomar a economia em plena pandemia? Que absurdo, né?
Enquanto isso, na Alemanha, lojas com mais de 800 metros quadrados, elas poderão reabrir a partir dessa segunda-feira. Essas lojas, obviamente, têm que estar equipadas com material de higiene pessoal e estruturadas para evitar filas. Gradualmente, a partir de 4 de maio, as crianças alemãs também voltarão para a escola. Será que isso se deve ao sucesso no controle da pandemia? Uma pergunta legítima? Não. Na verdade, nessa quarta-feira, a Alemanha registrou o maior número de mortes em um dia, 285 óbitos. Mas não importa. O nosso presidente não passa de um ignorante solitário entre os sensatos líderes mundiais. Até porque, convenhamos, a Alemanha é uma exceção. Mas o nosso presidente, que defende a mesmíssima coisa, é um louco, exterminador de pobres e velhinhos, que claramente deseja o mal do Brasil, porque ele tem muito a ganhar com isso. Então, só fechando meu raciocínio, precisa de muita ironia para suportar a desonestidade intelectual e a hipocrisia daqueles que se dizem defensores da ciência, mas que fecham os olhos para evidências científicas de que a recessão pode ser muito mais mortal que a pandemia. E isso tem que ser debatido com o seu devido protagonismo. Então, pessoal, na verdade, a Alemanha, ela obteve e obtém sucesso sim no controle da pandemia. O número de mortes nada fala a favor do R0, dele estar maior ou menor. Então, presta atenção aqui no gráfico da Alemanha. Por que foi que a Alemanha decidiu abrir o comércio de alguns locais? Então, pessoal, se Caio tivesse pesquisado direito sobre os dados da Alemanha, sobre os gráficos da Alemanha, ele teria percebido que sim, a Alemanha está controlando muito bem a pandemia e seu R0 está menor que 1 e o gráfico de novos casos por dia está em declínio. Inclusive, se vocês observarem para o gráfico de casos ativos da Alemanha, vai notar uma acentuada queda. E sim, a Alemanha é uma exceção. É um dos poucos países que já conseguiram colocar o R0 abaixo de 1. Na Europa, por exemplo, a gente vê a Alemanha como o melhor país no combate ao vírus. A gente só vê coisa parecida lá na Ásia, Taiwan, Malásia, China, Coreia do Sul. Agora eu vou colocar aqui o gráfico do Brasil de novos casos por dia. E aí vocês vão olhar para esse gráfico e vão me falar se a gente pode começar a abrir o comércio agora. Logicamente, isso tem que ser estudado por cidade. O Brasil ele é muito grande, a gente não pode pegar o gráfico do Brasil inteiro. Outra coisa que vocês têm que ter em mente é que a epidemia ela chegou na gente por último. Se for comparar a gente e a Alemanha, o primeiro caso da Alemanha foi no dia 27 de janeiro. E o primeiro caso do Brasil foi no dia 26 de fevereiro. Então a Alemanha está um mês na nossa frente. Pensem assim, será que há um mês atrás a Alemanha iria abrir o comércio e afrouxar o isolamento e o distanciamento social, como o Caio está falando no vídeo? Como sempre, vou deixar aqui no vídeo o link das minhas fontes de pesquisa. Além disso, se você é médico, eu vou mostrar aqui também um podcast muito legal do meu professor de medicina baseada em evidências, Luiz Correia. Então, é uma linguagem mais formal, mas se você é médico, quer aprender mais sobre Covid-19 e sobre medicina baseada em evidências, é uma propaganda de graça, tá? Ele nem me conhece, então tá aqui no link. É isso, pessoal. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, usa máscara, lava bem as mãos. É isso aí, um abraço.